Classe do objeto: Keter. Procedimento especial de contenção: SCP-4761 deve ser mantido dentro de uma sala de contenção para uma análise comum. Qualquer contato humano com a entidade é estritamente proibido. Testes com SCP-4761 devem ser realizados apenas por funcionários nível 3 ou superior. As entrevistas devem ser feitas apenas por robô de voz, pois todas as outras formas de entrevistas causaram incidentes com uma grande perda de recursos. Descrição: SCP-4761 é uma entidade humanoide com 1,9 metros de altura e tem a aparência de um médico da peste. No entanto, o traje tem a cor branca e tentativas de retirar o traje foram falhas, para saber se o mesmo é apenas uma vestimenta ou se faz parte de SCP-4761. SCP-4761 é capaz de falar em 3 idiomas diferentes, tendo como preferência o Malayalam. As capacidades anômalas de SCP-4761 são ativadas quando a entidade sente a presença de seres humanos no mesmo ambiente que ele. Quando isso ocorre, o indivíduo que entrou em contato com SCP-4761 começa a sofrer os seguintes sintomas: dores de cabeça, sangramento nos ouvidos e vertigens. Após os sintomas, todos os objetos e seres em volta de SCP-4761 vão começar a oxidar e desmoronar. Durante o dia todo, SCP-4761 ficará sentado a uma mesa, bebendo chá, no qual aparenta nunca acabar, ou SCP-4761 produz de forma anômala. SCP-4761 também é capaz de caminhar sobre qualquer tipo de líquido. SCP-4761 não tem más intenções em suas ações. No entanto, tentará escapar durante qualquer brecha de contenção. Descoberta de SCP-4761. Diversos cadáveres foram encontrados em um lago próximo a uma cidade. Na margem do rio, todas as árvores estavam torcidas e quebradas. Um agente da fundação foi enviado até o local com uma câmera, mas nunca retornou. Após isso, vários funcionários classe D foram perdidos ao vasculhar o local, até que um drone foi enviado e foi possível observar SCP-4761 sentado a uma mesa e bebendo chá no centro do lago. Incidente 4761-A. Um funcionário acidentalmente entrou na sala de contenção de SCP-4761, o que ocasionou sua morte e uma brecha na contenção, além de que muitos funcionários e recursos foram perdidos para conter SCP-4761 novamente. Há suspeitas não confirmadas de que o funcionário tinha ligação com a insurgência do caos. Adendo 4761-1. Registro de entrevistas. 11 de junho. Um robô de voz foi colocado na sala de contenção de SCP-4761. O entrevistador era um doutor do site. Início do registro. O doutor digita no teclado e o robô de voz fala que fará algumas perguntas. SCP-4761 terá que respondê-las. SCP-4761 fala em Malayalam, pedindo uma introdução de quem ele é. O doutor diz que não entendeu. SCP-4761 pergunta se o doutor sabe falar em Malayalam. O doutor pergunta que língua é essa e diz que terão que deixar a entrevista para mais tarde. Fim do registro. 15 de junho. Início do registro. Doutor Ativo Tradutor. SCP-4761 pergunta a Malayalam qual a profissão do doutor, e o tradutor traduz a fala. O doutor diz que o tradutor está funcionando, mas no meio da frase é interrompido por SCP-4761, que diz entender tudo que o doutor fala, mas que não sabe falar nessa língua. O doutor diz que isso facilita as coisas, e pergunta quantas línguas SCP-4761 fala. SCP-4761 diz que fala 3 línguas, mas que tem como preferência o Malayalam. O doutor pergunta se SCP-4761 pode dizer quais são elas. SCP-4761 diz que não. O doutor diz sua profissão e seu nome, como resposta da pergunta feita por SCP-4761 anteriormente.
SCP-4761 riu um pouco e diz que também é o doutor. O doutor pergunta se SCP-4761 sabe o que é a pestilência. SCP-4761 começa a falar, mas se levanta e esmaga o robô de voz. Fim do registro. Após esse evento, SCP-4761 não responde mais a perguntas feitas a ele. Adendo 4761-2. A seguir, está a transcrição do áudio do sobrevivente do primeiro contato visual com SCP-4761, feito pela Fundação, no primeiro dia de setembro de 1989. Início do registro. Agente 1 diz que eles estão entrando no lago e a equipe deve ficar em silêncio. Agente 2 aceita a ordem. Agente 3 pede para eles ficarem calmos, pois ainda estão na margem. Agente 1 pergunta como ele pode ficar calmo nessa situação, pois as habilidades da criatura que eles estão procurando são desconhecidas. Eles chegam no centro do lago. Agente 2 pergunta onde está a criatura. Agente 1 aponta para algo. Se houve um chiado, Agente 3 xinga e a transmissão acaba. Fim do registro. O único sobrevivente da expedição foi o Agente 1. Nota: é estritamente proibido ouvir o áudio original. Fim do registro.